Vamos começar, gente, lendo alguns trechos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos 2, 42 em diante. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá comigo. E nós vamos ler alguns trechos de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos mostra como era o dia a dia da igreja primitiva, como que era o dia a dia, irmão Paulo, da igreja do primeiro século, Atos 2, 42 em diante, amém? Nós falamos bastante, na ministração anterior que eu fiz sobre esses versículos, mas eu quero começar hoje, irmã Sueli, relendo com vocês essa parte. Na minha Bíblia, o título é Como Viviam os Convertidos, amém? E diz assim, Atos 2, 42 em diante: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Agora, se você for um pouco mais para frente na sua Bíblia, no capítulo 4, aleluia, o verso 32 em diante, Atos dos Apóstolos 4, 32 em diante, na minha Bíblia tem o título assim, A Comunidade Cristã. Atos 4, 32 em diante, diz: Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém? E ainda Atos capítulo 5, vai um pouco mais adiante na sua Bíblia, Atos capítulo 5, o verso 12 em diante. A minha Bíblia tem o seguinte título: Sinais e prodígios, aleluia. Diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Isso aqui era no templo, em Jerusalém. Verso 13: Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles.
E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Amém? Glória a Deus. E ainda no mesmo capítulo 5, apenas o verso 42. Atos 5 agora, apenas o verso 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nessa série de leituras aqui, nós temos um panorama de como era o dia a dia da igreja primitiva. Amém? Amém. E eu quero hoje, nessa série, de mensagens, onde a gente tem por objetivo aprender a respeito do Didaquê, ou Didaqué, é a mesma coisa. Eu quero nessa noite entrar mais a fundo nesse texto, que nada mais é que o catecismo, ou a confissão, ou o credo, que essa igreja que nós lemos aqui no livro de Atos obedecia. Amém? Então, o Senhor permitiu que esse documento chegasse até nós nos dias de hoje, e nós vamos começar entendendo o significado, Qual é o significado dessa palavra, Didaquê, Significa instrução ou doutrina. Então é bem o Atos 2,42, Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Prioridade número 1 da igreja: perseverar na sã doutrina. E o Didaquê foi escrito lá pelo final do século I, do primeiro século da era cristã. Então ele está bem perto, irmão Ivaldo, dos escritos do Novo Testamento. Poderíamos dizer assim que o Novo Testamento tinha acabado de ser escrito algumas décadas antes, e aí então já surgiu, essa primeira instrução, esse primeiro catecismo da igreja, que é o Didaquê. Amém? Amém. Bem-vindo, irmãos. Paz. Tem cadeira aqui também, se quiser. Podem ficar à vontade. Então, o Didaquê é um documento muito importante para nós hoje. Você está me olhando assim porque você está pensando: puxa, mas isso é tão importante, por que eu nunca vi isso em lugar nenhum? Tem coisa que você só vê aqui, porque aqui é ministério de ensino. Amém? E o outro significado, o outro motivo pelo qual você não vê esse tipo de coisa por aí, é que infelizmente a igreja, na nossa era pós-moderna, tem embarcado num movimento no sentido de se afastar da sã doutrina. Então é importante entender que nós aqui somos que nem aquele peixe que nada contra a correnteza,
né? Quem aqui assistiu aquele seriado, ou está assistindo, né? Que vai até ser passado no SBT agora, The Chosen, né? Os Escolhidos. Não sei se alguém aqui assistiu algum episódio, né? Mas quem assistiu sabe como é que é a abertura daquele seriado, né? Aquilo ali é tão profético que até a abertura já começa Deus falando, né? Porque a abertura você olha, vai tocando aquela música e é o cardume de peixe de uma determinada cor indo para todos para um lado, e daqui a pouco vem um peixe de uma cor diferente na contramão da maré, contra a corrente. Então esse peixe somos eu, é você, somos nós, né? Didaquê, e depois quando eu entrar na parte doutrinária vocês vão ver como isso daqui é importante, né? Ele também é chamado de instrução dos 12 apóstolos, né? Ou ensinamento dos 12 apóstolos, justamente, irmão L, fazendo referência a Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E apesar desse nome, né, instrução dos 12 apóstolos, é interessante porque acredita-se que a obra não foi escrita, irmã Sueli, por algum dos 12 apóstolos. Na verdade, o Didaquê é uma obra escrita, talvez até por mais de um autor, que eram discípulos dos apóstolos, irmão Ivaldo. Então nós estamos falando de um documento que é o primeiro catecismo, né? O primeiro manual de ensino da igreja primitiva, da igreja antiga, escrito por gente que conviveu diretamente, né? Primeira geração, vamos dizer assim, de discípulos dos apóstolos. Amém? E o Didaquê, ele é fruto da reunião de várias fontes escritas e orais da igreja, né? E ele vai mostrar a tradição das igrejas cristãs do primeiro século. Então, os primeiros passos da igreja, Sheila, no sentido de organizar as doutrinas, os ensinos, sistematizar de uma forma assim muito simples. Vocês vão ver que isso aqui é muito simples, né? Os conceitos, ensinar de fato os irmãos, né? Dar a eles uma firmeza maior em meio a um mundo pagão, que era o mundo que eles viviam, e que é o mundo que nós hoje vivemos. O problema é que hoje nós estamos, Joseli, numa desvantagem muito grande. Por quê? Porque eles viveram um mundo pagão, com líderes, em sua maioria, preocupados em ensiná-los a fazer a diferença no meio do paganismo. E hoje nós vivemos um mundo igualmente pagão, porém, com muitos líderes que não estão nem um pouco preocupados com isso. E às vezes, acabam até aderindo, acabam até misturando algumas coisas, né, dessa maneira de viver, de pensar, de existir pagã à nossa volta, acabam até misturando algumas dessas coisas com as doutrinas da igreja e trazendo algumas práticas para dentro da igreja, para dentro da vida dos irmãos, para dentro das famílias, que parecem cristãs, mas não são, que não tem nada a ver com o cristianismo, com a sã doutrina. Então, se para a igreja do primeiro século, irmã Marlene, já foi importante entender o Didaquê, nós então hoje, que estamos numa situação muito mais perigosa do que eles, precisamos mais do que nunca ler a Bíblia, entender as Escrituras e entender esse tipo de conteúdo aqui. Amém? Amém. Aonde surgiu isso aqui, Roselane? Acredita-se que o Didaquê tenha surgido
nas primeiras igrejas ali na Palestina e na região da Síria. Do que nós estamos falando? Para os irmãos entenderem melhor, de um manual de religião. Amém? O Didaquê é um manual de religião, ele é um catecismo dos primeiros cristãos. Para que serve um catecismo? Para fazer uma coisa que é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas é importante, né? Catequizar as pessoas. Vamos falar de uma outra forma: doutrinar a igreja. Amém? Amém. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos doutrinando a igreja, né? E é um documento que nos leva a conhecer as origens do cristianismo, nos dá uma ideia de como as primeiras igrejas se organizavam, né? Os autores, quem escreveu isso aqui, ou o autor, que não se sabe quem é, né? Mas percebe-se claramente que é um crente de origem judaica. Então você vê que é bem coisa lá do primeiro século mesmo, que a maioria dos irmãos, né, da igreja antiga eram crentes de origem judaica, depois que os pagãos vão se convertendo e vão se tornando gradativamente a maioria na igreja, né? Mas no primeiro século não, né? Ainda eram, a igreja na sua maioria era de origem judaica, né? E tinha muitas pessoas, né? Aqueles que vinham e não eram de origem judaica, eles vinham com uma forte tradição do paganismo, tá? Vocês vão ver quando nós começarmos a ler. Hoje nós vamos avançar só no capítulo 1, talvez no 2 se der tempo, são capítulos curtinhos, né? Mas vocês vão ver que o conteúdo e o estilo vai lembrar muitos textos do Novo e do Antigo Testamento. Inclusive vocês vão ler bastante textos para mim hoje, né? Aí na Bíblia, então já fica com a sua Bíblia aí preparada, né? E também lembra outros textos, outros escritos da igreja lá do século I, tá? Os temas do Didaquê são muito parecidos com vários trechos dos evangelhos e também com literatura de sabedoria. Onde que está a literatura de sabedoria na Bíblia, né? Está em Provérbios, está em Eclesiastes, né? Então vocês vão ver bastante semelhança com esses livros da Bíblia, tá? Do que nós estamos falando? De um testemunho, Cristina, de como os primeiros cristãos se alimentavam da palavra de Deus, de como os primeiros cristãos interpretavam os textos das Escrituras, né? Diante das situações, das necessidades que eles passavam, que eles viviam. Amém? E essas igrejas daquele tempo, isso que é interessante, né? Elas não estavam plenamente estruturadas. Como assim, pastor? Elas ainda não tinham essa estrutura ministerial que nós temos hoje, né? Um pastor fixo, ou um presbitério, ou um corpo diaconal. Isso ainda não existia nessa época, né? Então, as comunidades, as igrejas, elas tinham, né? Fala-se do quê? Fala-se de bispos, que eram superintendentes, né? Não só de uma igreja, mas de uma região. Fala-se de diáconos, né? Mas fala-se muito aqui no Didaquê, sabe do quê? De apóstolos, profetas e mestres. Então isso aqui é um documento de um período em que a igreja fazia uma coisa que hoje, apesar de tudo que nós lutamos, a igreja tem muita dificuldade de fazer, que é funcionar nos 5 ministérios. Como a igreja hoje tem dificuldade para funcionar nisso? Eu vejo, né? Aí no movimento da unidade da igreja que nós fazemos parte, né? Glória a Deus.
Então, outra coisa interessante aqui, né? Esses apóstolos, profetas, mestres, eles circulavam no meio das igrejas primitivas e eles iam ministrando de igreja em igreja, tá? E enviando cartas, escrevendo doutrina. E aí as igrejas, elas vão trocando esses documentos, as cópias desses escritos entre si, e vai então, né, foi assim que o Novo Testamento foi formado, né? Mas também é assim que vai começar a surgir uma série de literatura de ensino, de literatura teológica, a partir desses escritos, desses diálogos, dessas disputas, dessas conversas, desses comentários que vão sendo colocados no papel. Amém? Outra característica do tempo do Didaquê, né? As celebrações eram feitas assim como nós estamos fazendo hoje, num clima doméstico. Você chega no culto nesse formato aqui que nós estamos fazendo, você não parece que você está no grupo familiar? Parece, né? Mas era assim que a igreja antiga se reunia. Amém? Então o clima é de culto doméstico, né? E ele vai falar também dos sacramentos da igreja. Quais são os sacramentos da igreja, né? Batismo e Santa Ceia, né? Então esses sacramentos, eles eram também administrados pela igreja, pela comunidade. Amém? O que vai destacar muito aqui no Didaquê, e vocês vão perceber à medida que nós formos caminhando, não só nessa noite, mas nas próximas oportunidades, é o clima que a igreja vive. A igreja está dentro de uma sociedade estruturada com ideias pagãs. Então, o que é, né, uma outra preocupação do Didaquê, por isso que ele é tão importante, irmãos, uma grande preocupação que levou isso aqui a ser escrito, ser compartilhado na igreja lá no primeiro século, né, é que os irmãos não se confundissem com o ambiente pagão daquela geração. Lembra o que Jesus fala na sua oração sacerdotal, né? Que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E ele ora lá em João capítulo 17 para que o Pai guardasse a mim e a você, ou seja, aos seus, né? Deste mundo. Então, a ideia do Didaquê é essa, né? É estar relembrando sempre a igreja que eles estão dentro de uma sociedade de estrutura pagã, e nós hoje estamos dentro dessa estrutura, com toda certeza, né? Mas eles não deviam se misturar, se deixar influenciar pelo ambiente. Pelo contrário, eles deveriam influenciar o ambiente. Glória a Deus. Isso é o quê? Isso é o que a Bíblia fala, né? Que nós vamos ser sal para esta terra e luz para este mundo. Amém? Aleluia. E outra preocupação do Didaquê, ensinar os irmãos a não se deixar manipular pelos enganadores. Então veja, irmã Sueli, que já naquela época havia falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos bispos, falsos diáconos, né? Falsos obreiros, né? A Bíblia chama de obreiros fraudulentos, né? Tentando enganar
a igreja e circulando no meio da igreja. E o Didaquê, vocês vão ver depois que ele vai falar disso aqui, para a igreja, né? Alertar a igreja, chamar a atenção da igreja, para provar os espíritos dessa gente. Então o Didaquê, desde o primeiro século lá, ele está alertando, falando com a igreja, dizendo, olha, ensinando, olha, né? Ponha à prova, veja os frutos. O Didaquê também fala da escatologia, das últimas coisas. Ele fala, né? Você vai dizer, nossa, pastor, mas num livrinho desse tem tanta coisa? Tem, né? Ele fala da esperança futura da igreja. E portanto, se nós temos esperança na volta de Cristo, nós temos que perseverar no caminho da fé. Aleluias. Amém? Glória a Deus, é verdade. Então ele exorta os crentes a perseverarem. Amém. Quer dizer que lá no primeiro século, a igreja estava só começando, mas já tinha gente pensando em desistir. Tem gente que mal começou, mas já está pensando em desistir, né? E o Didaquê vai trazer isso, né? Dizer, não, os verdadeiros crentes, né? Tem até uma doutrina, né, que eu já ensinei aqui, e eu estou orando para Deus confirmar no meu coração, talvez uma próxima série de mensagens seja sobre os 5 pontos lá da doutrina calvinista, que é a doutrina que nós seguimos aqui nessa igreja, né? E vocês sabem, o último ponto é a perseverança dos santos. Quem é crente, persevera. Quem é crente não rói a corda. Quem é crente não abandona o barco, né? Quem é crente não nega Jesus, né? Então isso é a perseverança dos santos. E há uma providência, né? Deus estabeleceu a sua providência. Ele providenciou antes da fundação do mundo todos os recursos necessários para nós vivermos em Jesus e caminharmos na sã doutrina, na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Isso é uma outra doutrina bíblica chamada providência divina. Então, o que a Didaquê faz? Ela nos convida, assim como convidou os irmãos lá no primeiro século, né, a estarmos fundamentados nas origens. Qual é a origem da igreja, né? É as Escrituras Sagradas. Amém? Nos faz lembrar que a fonte inspiradora do comportamento, da oração, das celebrações, é a Bíblia. Oração só é oração de verdade se for oração bíblica. Testemunho só é testemunho de verdade se for alinhado com a Bíblia. Celebração só é celebração de verdade se for dentro dos princípios da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Então o Didaquê vai mostrar que o cristianismo, né? Aqui é uma outra coisa que eu gostei muito, viu? Ele não é uma fé individualista, mas ele faz um caminho comunitário em todos os setores da nossa vida, em todos os setores do nosso comportamento. Porque esse é o espírito da coisa, né? Quando o meu irmão ganha, eu ganho. Quando o meu irmão prospera, eu prospero. Da mesma forma, quando o meu irmão tem dificuldades, eu estou em dificuldades. É verdade. Né? Quando o meu irmão precisa, eu também preciso. Então, é disso que fala ser crente. E é importante salientar isso, irmãos, porque nós vemos uma geração de muito egoísmo ainda. É verdade. Na igreja, né? Então, o Didaquê, ensinava os irmãos, né, a viver em comunidade
e que todos os setores da vida e do comportamento deveriam ser influenciados pela palavra de Deus e pela oração. Aquela história, né? A minha vida religiosa é uma e a minha vida secular é outra. Não existe vida religiosa e vida secular. Você não tem 2 vidas, ou 3 vidas, ou 7 vidas, ou 10 vidas. Você tem uma vida. Eu tenho uma vida. E a minha vida é a vida da fé, na igreja, no trabalho, na escola, no ônibus, no cursinho. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes as pessoas têm esse comportamento. A minha vida na igreja é uma, a minha vida religiosa é uma, a minha vida na empresa, a minha vida no trabalho, a minha vida no supermercado é outra. E não existe essa coisa. Desde o primeiro século eles já estavam preocupados em mostrar isso para a igreja. Não existe 2, 3, 10 vidas. Existe uma vida, que é a vida em Cristo. Aleluias. Em Cristo, né? Então e todas as áreas dessa vida em Cristo têm que ser fundamentadas pela oração. Amém? Pela oração, né? Então, na simplicidade e profundidade, estimula a viver a vida do dia a dia à luz do Evangelho vivo, frutificando com discernimento. Isso é uma outra coisa que era uma preocupação, uma Joseli, dos irmãos lá do primeiro século, né? Discernimento. Eu falava disso para os meus alunos sexta-feira, sabe, irmãos? Não sei o que nós falávamos sobre ser zeloso, mas a Bíblia diz que tem que ser zeloso com entendimento, porque até o zelo sem entendimento, ele descamba em fanatismo, né? Então o Didaquê tem essa preocupação, né? E é as pessoas que estão zelosos com discernimento que vão frutificar de verdade para o reino de Deus. Então, destaca que o cristianismo não é uma bolha onde a gente se refugia, né? Mas é um fermento. Lembra da parábola do fermento? Que o reino dos céus é semelhante a uma medida de fermento que uma mulher pega e coloca no meio de uma massa. E daqui a pouco aquela massa leveda torna-se grande, né? E Jesus chega na parábola e diz que assim é o reino dos céus, né? Como é que o fermento atua, né? Ele causa, ele desencadeia, ele dá início a uma reação química que ninguém entende, que ninguém vê, que é de dentro para fora. E daqui a pouco o pão que você ia fazer para a Santa Ceia ficou desse tamanho, né? Então assim é o reino dos céus. Ele começa pequeno e ele vai, né, como um fermento que vai se expandir na massa de Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, né, para transformar toda a comunidade, para transformar toda a igreja. Glória Amém? a Deus.